o melhor filme da Marvel depois de Ultimato. A gente tem que parar de ficar falando isso a cada filme bom da Marvel que sai ultimamente, principalmente na hora do hype, porque a gente tende a esquecer de filmes como Guardiões Volume 3, por exemplo. Dito isso, eu, você e todo mundo pagou uma língua do caralho com Thunderbolts. Com certeza foi o filme mais questionado se devia existir ou não da Marvel nos últimos anos. Personagens classe C com os poderes muito parecidos. None of us can fly. So what, do we all just punch and shoot? I can't think of a worse group of people trying to work together. Mas é exatamente essa composição que dá o charme do filme. Vem comigo que eu explico. O filme é sobre anti-heróis que estão em busca de redenção. E isso fica explícito logo no início do filme, no monólogo da Yelena falando como ela tá sem direção na vida, que ela não tem mais o mesmo brilho e que tudo que restou foi um vácuo que ela não consegue preencher. E essa equipe improvável nem mesmo é junta pela Allegra Fontaine como último recurso ou esperança. Eles se juntam justamente porque eles foram tratados como descartáveis e queima de arquivo. E essa temática de se sentir perdido dita o tom do filme e é muito bem abordado em todos da equipe. O John Walker é um homem quebrado, cheio de decisões ruins e que por essas decisões perdeu o contato com a esposa e com o filho. E diga-se de passagem, ele continua sendo um personagem muito bem escrito, desde Falcão e Soldado Invernal. A Fantasma foi usada como experimento a vida inteira e até hoje ela não consegue ter contato, ter uma vida de verdade dentro do mundo real. Alexei e Bucky são dois homens de um tempo completamente diferente. Enquanto Bucky já passou por esse arco e tá mais numa posição de mentor, o Alexei ainda se sente perdido nesse mundo atual sem conseguir achar, sem conseguir reencontrar aquele propósito que ele gostava tanto. E a Yelena é o trauma que todos já sabemos, mas com esse aprofundamento de não se sentir pertencente a lugar nenhum. E eles tomaram uma decisão criativa perfeita para ser o contraponto dessa busca de redenção dessa equipe. Essa escolha foi fazer o Void como vilão principal, que é essa parte que existe junto ao Sentinela. O Bob também é vítima de um experimento e também tem um passado cheio de traumas. Ele é uma pessoa boa, cheio de luz e inocência, mas os seus traumas estão ali, o que significa que o Void também tá ali o tempo todo, inclusive com um visual muito foda e assustador. O que torna muito simbólico a primeira vez que essa equipe se junta ser justamente contra um vilão que faz você encarar o vazio dentro de você e reviver os seus piores momentos. Uma cena que ilustra muito bem isso é quando a Yelena e o Alexei, o Guardião Vermelho, estão conversando e ele tá dando aquele papo de pai, falando sobre como ele não enxerga os erros dela e sim como ela é, que ele vê aquele brilho dentro dela e que ela tem que reencontrar isso. Esse diálogo acaba justamente quando o Void começa a aterrorizar a cidade. É o roteiro do filme visualmente dizendo pros heróis e pra gente como espectador que só derrota os seus medos e o seu lado sombrio quem tem coragem de enfrentar eles. E a cena prossegue em ser muito foda quando ela mostra uma coisa que eu sinto falta nos filmes de heróis hoje em dia, que é uma cena totalmente dedicada a mostrar os heróis dando tudo de si pra salvarem civis ao seu redor. E mano, eu e meu amigo que foi no cinema comigo, a gente literalmente chorou nessa cena porque a construção, a tensão, a mistura de ação e medo do que vai acontecer com aqueles civis é simplesmente muito foda. Inclusive tem aquela cena onde todo mundo segura um bloco, um pedaço de concreto gigantesco que primeiro vem o John Walker pra ele salvar uma senhora, se eu não me engano, e aí ele consegue salvar a senhora, só que aí o bloco começa a esmagar ele porque ele não tem força o suficiente pra levantar o bloco sozinho, e aí a equipe toda se junta ali pra tipo tirar aquele peso de cima dele, tá ligado? O filme usa muito essa coisa simbólica, tá ligado? Essas metáforas que funcionam muito bem com essa temática de trauma, de se sentir sozinho, de precisar de apoio. E essa cena ainda termina de uma forma muito corajosa, porque termina com o Alexei salvando uma garotinha pra causar aquele alívio no público, tá ligado? Eu mesmo me senti muito aliviado, a lágrima escorreu de felicidade, só pra 5 segundos depois o Void vir fazer assim e vitimar a garotinha, tá ligado? É simplesmente destruidor isso. You're safe, little one. E com essa simbologia toda, você já sabe qual que é a única alternativa dos heróis para vencer o Void, né? É enfrentar o vazio. A Yelena entra lá causando um pânico na equipe, mas ao mesmo tempo apoio, que é justamente o que pessoas quebradas precisam. E com todos juntos lá dentro, enfrentando a escuridão, eles conseguem salvar o Bob, não deixando a sua pior versão tomar o melhor dele. Por mim, na moral mesmo, as pessoas que estão zoando, falando eles derrotaram um vilão com um abraço e não sei o que, eu quero que essas pessoas vão pro caralho,
porque essa cena contribui pra caralho com tudo que o filme quer passar com o roteiro, falando sobre essa coisa de saúde mental, sobre precisar de apoio, sobre ter pessoas ao seu redor que entendem o seu trauma, que vão te apoiar nele, que vão ser um porto seguro. E aí, pra derrotar o vilão, eles abraçam, tá ligado? A versão boa do vilão, digamos assim, tá ligado? O melhor lado do vilão, enquanto ele tava se corrompendo, se tornando o pior dele. Isso é muito foda, mano, é poético, é simbólico, é cinema. E vale ressaltar como as cenas de ação nessa parte são lindas. No filme todo, na verdade, elas são cheias de personalidade e você não vai querer tirar o olho de nenhuma delas, confie em mim. Inclusive, as melhores cenas de luta, eu diria que são as que envolvem o John Walker. Ele foi um personagem que roubou a cena. A Yelena é a protagonista, ela foi muito foda, mas tem que dar os créditos pro John Walker aqui, que com certeza foi o melhor desse filme depois da Yelena. É um filme muito bonito no seu simbolismo, falando sobre saúde mental, muito pé no chão, que funciona sozinho dentro desse universo imenso que é o MCU. E com certeza é um dos melhores filmes desse universo, acho que não é exagero falar isso não. E ainda encontra espaço para entregar uma personagem muito vagabunda que é a Allegra de Fontaine, como que manipula a narrativa como ninguém e é uma megera, mano. Você sente ódio dela, mas ao mesmo tempo é aquele caso de amar odiar, tá ligado? Ela é foda, isso é inegável, mas que ela é uma filha da puta, ela é. E além de tudo, o filme tem uma pós-crédito insana. É a pós-crédito mais longa da história da Marvel, que é a segunda cena pós-crédito do filme, e ela é simplesmente fantástica. A conclusão é, pagamos uma língua do caralho, muito bem paga, e ainda bem que isso aconteceu. Que filme foda em todos os quesitos. Mas e aí, você já assistiu, gostou do filme? Me conta aqui nos comentários e me segue pra não perder os próximos vídeos. Tamo junto e tchau!